eu acho que tem uma discussão interessante aqui, porque eu acho que um dos grandes debates, um dos debates mais interessantes sobre toda essa conversa a respeito de crise da democracia é se a democracia americana resiste a Donald Trump ou não. Eu acho que isso é uma incógnita, não é dado. Eu não tenho a mais vaga ideia do que acontece daqui a 4 anos quando o Trump estiver saindo do governo. Estou partindo do princípio que ele não vai sofrer um impeachment. É um presidente absolutamente caótico e ele chegou com o pé enfiado no fundo do acelerador. Ele tem essa tática que é aquela coisa do Stephen Bannon de gerar fatos bombásticos diariamente. De forma que é tanta coisa acontecendo simultaneamente que você se perde, você fica desorientado. Aí a solução mais fácil para a maior parte da população é desligar. Né? Tipo, muda de estação, deixa eu ouvir sertanejo. É aquela coisa assim... É tanta coisa acontecendo que você fica desorientado. Então, é um ataque aos estudantes ativistas, é um ataque a quaisquer estrangeiros, são as supertarifas, a expulsão em massa de pessoas do país. Aí, de repente, aparece vazando áudio do Joe Biden e dos assessores dele e tal. É tanta coisa acontecendo simultaneamente que as pessoas ficam desorientadas. Então, às vezes, é até difícil fazer uma tabelinha. Vem cá, o que ele está ganhando, o que ele está perdendo? Porque na justiça ele perde pra cacete. Algumas das decisões judiciais que ele perde, ele acata. Outras, ele finge que não sabe, não soube que aconteceu. No momento, tem essa decisão muito interessante que é a corte dedicada a avaliar quaisquer questões envolvendo o comércio estrangeiro tomou a decisão de dizer para o presidente, olha, você não tem autoridade legal. Baseado nessa lei aí que você levantou, você não tem autoridade legal de impor tarifa como você está impondo. Isso cabe ao Congresso Nacional. Não cabe à Casa Branca, não cabe à Presidência da República. O que a lei diz? A lei diz que numa guerra tarifária, numa situação extrema, o presidente pode tomar a iniciativa que depois precisa ser confirmada pelo Congresso de impor tarifas. O problema é que esse conflito não existe fora da cabeça do Trump, né? Então a Corte se virou e falou, essa lei aqui não... Você não pode fazer isso. No fim das contas, o que o tribunal está falando? Você pode achar que o presidente da República tem poder absoluto, mas a não ser que exista uma lei te outorgando um determinado poder explicitamente, você não pode, não. No fim das contas, sabe como é que é? Não sei se você entende muito como é que é. É um tipo de regime que a gente chama de democracia liberal. E eu sei que, às vezes, eu preciso explicar essas coisas. Eu sei que tem um negócio que chama tem um negócio de balança. Eu estou evitando porque eu estou muito boa. Freio, contrapeso, balança, equilíbrio. Isso. O problema é que essas instituições da democracia, Christian, elas têm o seu ritmo, né, cara? Não é uma coisa de você chega para um juiz e o juiz em 2 horas... O Trump sai assinando várias coisas por dia, mas o juiz demora, tem que ouvir advogado de um lado, tem que ouvir advogado do outro, tem que pesar as evidências, tem que estudar a coisa, tem que olhar para a lei, tem que olhar para a jurisprudência, ainda mais nos Estados Unidos, que é muito... Saiu essa decisão. O ritmo do judiciário é outro. O ritmo do judiciário é outro. É interessante porque você tem o seguinte, a gente já comentou aqui no programa que o Trump veio numa outra circunstância agora nesse mandato, né? Antes ele chegava ao poder um pouco sem ter o que fazer e ele representou a luta contra o sistema dentro do sistema. Então era uma espécie de um povo brigando dentro do aquário ali, mas sem saber muito para onde ia. Né? E nesse meio tempo, desde que ele saiu do poder durante a presidência Biden, ele, os acordos, os think tanks reacionários, Heritage Foundation, esse pessoal todo sentou e imaginou o que fazer para ter um resultado diferente dessa vez. A gente não sabe tudo, isso pode incluir, inclusive, a gente não sabe, não reconhecimento de resultado eleitoral da oposição, a gente não sabe ainda, tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas eles montaram uma espécie de uma doutrina de governo, né? Não é só mais uma espécie de reacionarismo de oposição, agora é um reacionarismo de governo. E aí eles inventaram essas teorias como a teoria do executivo unitário, segundo a qual todos os órgãos do poder executivo estão diretamente subordinados ao presidente da República, diretamente, ele tem ingerência sobre todos, pode demitir todo mundo. Uma teoria
teoria que já rolava desde o Nixon, né? Já tinha gente falando sobre a ideia de presidencialismo unitário desde os anos 70. Eu acho que isso devia ir e vir, porque certamente era assim lá no... O que acontece? Isso devia ser assim no tempo do Washington, no tempo do Jackson, no tempo lá no século XIX. Em algum momento isso deixa de ter, porque você passa a ter autonomia. Porque o executivo começa a crescer em determinado momento, você começa a ter agência reguladora, talvez tenha sido no tempo do Roosevelt. Entendeu? Você começa a ter uma certa autonomia Mas eu acho que você tem toda a razão, tá? Principalmente quando a gente vai para os presidentes do século XVIII e início do século XIX. Mas quando você pega, principalmente Washington, Adams e Jefferson, até por eles serem, não no Washington, mas certamente o Adams e o Jefferson, até por eles serem os caras que... eles eram, tanto Adams como Jefferson, são alguns dos intelectuais que imaginaram, eles não eram apenas presidentes da República, né? Eles eram pensadores, eles eram intelectuais, eles eram formuladores de ideias que formaram. E o Washington tinha uma coisa que, embora ele não fosse um intelectual, tipo, a própria decisão de... ele tem várias posturas no início do governo dele, que teve um debate, por exemplo, que parece um debate bobo, mas é um debate de como é que você chama o presidente da República. Sim. E queriam que fosse Sua Majestade. E Washington disse que não. Quando Washington faz o gesto de, após o segundo mandato, se virar e falar, agora acabou, vem outro, aquilo também é um gesto de... A ideia não é porque os americanos olham para mim como o grande general que conquistou a independência... A ideia não é que eu fique até o final da minha vida como presidente, né? O ponto que eu estou tentando fazer mesmo que, de fato, o Estado fosse muito limitado e esses freios e contrapesos não tivessem formalizados, sim, na cabeça daqueles caras iniciais, sim, tinha uma coisa de autocontenção, sim, muito forte, não era só, né, autocontenção, porque não era só liberalismo. O liberalismo daquele tempo tinha um componente que era o componente do republicanismo cívico. Tá. Entendeu? O republicanismo cívico era o seguinte, eles se olhavam na República Romana, eles eram orientados pelo modelo de Cícero, pelo modelo de Cincinato. Caio Tibério Graco, entendeu? Né? Tibério Graco, esse pessoal já era muito radical. Mas assim, eles têm um modelo de republicanismo cívico que tinha vindo da Antiguidade Clássica, tinha ido para a Itália na Renascença, aquilo foi depois para a Inglaterra do tempo da República, uhum, e dali foi para os Estados Unidos. Na época da independência. A independência foi muito marcada mais do que do ideal liberal, se bem que uma coisa não é compatível, do que uma ideia de republicanismo radical, que vai dar origem a primeiro formato do liberalismo radical é a coisa republicana. Que é a coisa que é antimonárquica, que é aquela coisa de Thomas Paine. Explica para as pessoas um pouco o que você está chamando de republicano aí. Republicanismo aqui não é só defender o regime republicano necessariamente, é colocar a coisa pública acima do interesse privado. A res pública, né? É você apostar num governo de leis que não tem um governo de homens, é ter horror ao poder pessoal. Então, na verdade, você obedece às leis e às instituições. Você, na verdade, é apenas uma mão que move as instituições. O poder não é teu, o poder é do povo. Tá? O poder é do populus. Então, e o populus é para quem eu me dirijo, mas o populus também se manifesta por meio de instituições que são republicanas. É Senado, é Câmara, é a magistratura. Você respeita esse negócio. É um pouco diferente do liberalismo moderno, porque o liberalismo é mais impessoal. Digamos assim, o liberalismo acredita que os governantes já têm uma certa maldade, aí o Madison já é mais assim. E aí você tem que apostar nas instituições para conter as ambições. Tá? O Washington, em particular, ele era orientado por um padrão que existia na Inglaterra, no metade do século XVIII, que era do rei patriota, que era do Jorge III, paradoxalmente do Jorge III. Assim, o papel do governante é acabar com a corrupção, o papel do governante é criar um governo impessoal, é restaurar a moralidade, é voltar aos princípios iniciais da República, antes da corrupção, quando tudo era puro, verdadeiro e virtuoso. Era um pouco isso. Então você tem isso no começo da República Americana, mas você tem também aqueles que são mais realistas, o Madison, e que diz assim, olha, todo mundo aqui, na verdade, uma hora não vai ter mais santo aqui. Então, a gente precisa usar as instituições para impedir que um tirano chegue e tome. Então, nenhuma maioria nunca vai conseguir dominar os Estados Unidos, porque você vai ter o governo federal dividido em três poderes, o legislativo é dividido em dois, você replica esse modelo para 50 estados, não tinha 50 na época, mas tem 50 hoje. Então, você vai pulverizando, quebrando, e no final... Você cria tanto impedimento que não tem uma pessoa que consegue dominar tudo. Era um pouco essa a ideia. Quando eu estava falando dessa época, eu estava querendo dizer
que o executivo era muito pequenininho no século XIX. Até o começo do século XX, os executivos são muito pequenos. Pra você ter uma ideia, por exemplo, no tempo de Washington, do Adams e tal, eu aposto que se tiver mais de 200 funcionários públicos federais, é muito difícil. Por exemplo, você tem discussão no Brasil na época, cara, assim, sei lá... Tem uma discussão na Câmara dos Deputados, em 1850, estão querendo criar o Ministério da Agricultura. Eles já estão dizendo que o Ministério da origem, que era o Ministério do Império, já estava muito inchado, ia criar outro ministério. O Ministério já tinha 50 funcionários no país inteiro. A gente perde a noção desse negócio. Essa coisa do Estado maior, que é o Estado... Isso vem com a ideia de liberalismo social e de Estado de bem-estar social. Né? Aí é que eu acho que começou a haver a criação, né, no caso americano, do Roosevelt, também, no caso brasileiro com o Getúlio Vargas, essa ideia de autarquia. Né, que você vai engrandecendo o Estado, você vai criando ministérios para cuidar de áreas que você não cuidava antes. Deixa eu te interromper. Eu queria contar uma coisa aqui, porque eu acho que as pessoas não têm noção muito disso que você está falando. Eu tive a felicidade, até um determinado momento da minha carreira, de conviver muito tempo com Vilas Boas Correia. Eu convivi intensamente com Vilas, porque eu calhei de ser, num determinado momento, editor dele. E o Vilas foi um grande jornalista brasileiro, era um cara, um grande jornalista de política, né? Pai do meu mestre, Marcos da Correia. E o Vilas é um cara que começou a cobrir política em 1948. O primeiro emprego no Diário Carioca dele foi em 1948. E ele contava como é que era a rotina nos anos 50 dos deputados federais na capital federal, que era o Rio de Janeiro. A UDN, uma vez a gente passeando no centro da cidade, ele mostrou, não, esse prédio aqui ficava o escritório da UDN. O que quer dizer o escritório da UDN? E olha, era a mesma coisa para o PSD e para o PTB, tá? Deputado não tinha gabinete. Então, os partidos, nos prédios próximos ali do Palácio Tiradentes, que era a Câmara dos Deputados, nos prédios próximos ali do Palácio Tiradentes, os partidos alugavam grandes salões que tinham uma secretária e 2 assessores que serviam a toda a bancada. Do líder ao último deputado, todos chegavam. Se você precisava de uma sala para trabalhar, você era um deputado federal, você chegava lá e você compartilhava com todos os... E isso era uma contratação que não era feita pelo Estado, era feita pelo partido. O partido que pagava esses salários. Ele diz que ele estava... uma das maneiras de ele conseguir entrevista com o deputado era você ficar no ponto de bonde que vinha de Copacabana. A maior parte dos deputados morava em Copacabana, ou então moravam no Flamengo, na Glória e tal, mas era o mesmo ponto de bonde que vinha do mesmo lugar e parava a 1 quadra, mais ou menos, do Palácio Tiradentes. Então, a tática dos repórteres eles ficavam ali esperando o bonde chegar, porque os deputados não chegavam de carro, eles chegavam de bonde. Então, que seria o equivalente hoje a um ônibus, tá? Eles saltavam do bonde e imediatamente chegava um repórter para cercar antes e ia acompanhando aquele deputado que ele estava esperando até o Palácio Tiradentes, que era a Câmara dos Deputados. Mas ainda é assim. Na Dinamarca. Mas uma das coisas que o Juscelino fez, isso o Vilas contava, uma das coisas que o Juscelino fez para convencer os deputados a irem para Brasília, porque a turma não queria. Não, ninguém queria. Ninguém queria ir para Brasília. Uma das turmas que ele fez, uma das coisas que o JK fez, foi justamente assinar, olha, em Brasília todo deputado vai ter assessor. E todo deputado vai ter carro. Todo deputado vai ter gabinete. Então, de repente, se assina com... Olha, você vai ter uma equipe... Seus funcionários terão salário dobrado. Eu não lembrava disso. A dobradinha. Então, essa coisa toda que a gente vê hoje, de deputado tem gabinete, tem... Eu não sou contra ter assessor parlamentar, não. Acho que precisa, tá? Parlamento moderno. Eu não estou querendo fazer um discurso moralista aqui, do tipo... O Vilas achava que era tudo um absurdo, isso e aquilo. Eu acho que os deputados são mais eficientes, principalmente deputado em primeiro mandato. É muito bom ter um assessor parlamentar que conhece tudo, como é que funciona e tal, porque ajuda o parlamentar a ser mais eficiente, mais rápido dentro da operação da Câmara. Isso posto não quer dizer que eles precisem ter tantos deputados quanto eles de fato têm.
Mas isso que você está descrevendo é uma coisa muito... Tantos deputados ou tantos assessores? Desculpa, tantos assessores. Porque aumentou o número de deputados também, aí eu fiquei confusa. Obrigado, você tem toda a razão. Tantos assessores. Mas as pessoas não têm noção de quão enxuta a coisa era. Desculpa, Christian, só te interrompi para lembrar que era assim até pouco tempo, né, cara? Sim. O que acontece? Quando a democracia se instala, ela tem que começar a intervir na economia, ela tem que começar a intervir na saúde, começar a intervir nisso tudo, o Estado cresce. E aí aparece esse Estado moderno, que nos Estados Unidos foi criado pelo Roosevelt, no Brasil pelo Getúlio Vargas, enfim, que foi crescendo. Você tocou num ponto mais de legislativo, né? Eu estou querendo salientar o executivo. Então você começou a criar a ideia de que a administração não pode estar toda concentrada, ela tem que ter autonomia. Então você começou a criar fundações, autarquias, agências reguladoras e tal, e todas têm que ter uma certa autonomia para poder funcionar, né? O ponto é, essa teoria do executivo unitário do Trump é para acabar com essas autonomias e botar tudo debaixo do tacão dele. Você parte do princípio de que o presidente da República, eleito pelo povo, é a única autoridade legítima. Ele goza de uma legitimidade que o Congresso não goza e que o Judiciário, por não ser eleito, também não goza. É uma tese populista, né? O populismo é assim, e é uma tese reacionária. É uma tese reacionária no sentido do reacionarismo religioso. Por quê? Porque o povo que o elegeu não é todo o povo. O povo é só quem supostamente o povo verdadeiro, é aquele povo, eu sempre digo isso aqui, né, que é o conjunto de famílias cristãs orientadas por sacerdotes, né, patriarcais, e que reconhecem o líder como ungido por Deus. Quem não votou nele ou é idiota ou não faz parte do povo, é inimigo, né? Então, quando você coloca esse negócio na cabeça e põe para funcionar, quais são as duas bases do governo? Mentira, intimidação. Em última análise, se não tiver força suficiente, suborno, né? Mentira para quê? Mentira para você inventar uma realidade paralela, que te permita governar por decreto, né? Você começa a dizer o seguinte: o país está à beira do caos, o país está vivendo uma guerra civil de fato. Essa guerra civil é provocada pela insegurança, porque o reacionário, o ultraconservador, para criar um Estado autoritário, ele tem que sustentar uma ameaça premente, a ideia de que o perigo, né, estamos à beira de um colapso, para poder o quê? Por isso você precisa da rede social. Você precisa das big techs, para ficar difundindo a tese de que o país está acabando, que o país está... Por isso tem que fazer Make America Great Again, porque o país está acabando, o país vai acabar, vai cair um meteoro, o comunismo vai acabar. Isso te permite fazer o quê? Decretar estado de emergência, governar por decretos. E não só por decretos baseados em leis de exceção. Sem a mentira, você não consegue fazer essa intimidação. Então, você usa essa legislação de exceção, fingindo que o país está debaixo de uma circunstância excepcional que autorizaria a decretação de estado de exceção, estado de sítio, estado de emergência, entendeu? Então, ele vai lá no século XVIII pegar uma lei do tempo em que havia guerra civil, do tempo que eles estavam ameaçados de ser invadidos de novo pelos ingleses, como foram logo depois, né? Uma lei de 1796, por exemplo, e você faz analogias malucas. A lei é feita para ter um estado de guerra, aí você inventa que os Estados Unidos estão em estado de guerra porque tem muita imigração entrando no país, ou porque supostamente tem introdução de drogas no país. Isso. Então você força a barra para você poder usar um instrumento de exceção e criar uma ditadura, uma semi-ditadura. Ao mesmo tempo você não respeita o poder judiciário e você usa esses mecanismos de exceção para ficar intimidando os opositores e os críticos. O método é esse, né? Então você cria uma mentira, uma realidade paralela de pânico para você poder usar os instrumentos de exceção. Todo mundo aqui, né, já grandinho, né, o pessoal que está ouvindo a gente também, sabe que existe aquilo que a gente chama de lua de mel do presidente. A lua de mel são aqueles 3 primeiros meses em que o sujeito está investido de toda a legitimidade. 100 dias. Né, tem legitimidade e você fica deixando correr para ver o que acontece. Tem um dos mecanismos agora da mentira também, você mencionou, de Steve Bannon, você fica bombardeando a opinião pública, você fica aparecendo, falando o tempo inteiro para criar a sensação de proximidade entre o líder e a base. Está todo dia falando de qualquer coisa, tá? A gente cria esse caos também e fica atordoando os críticos que não sabem o que fazer enquanto ele fica dando bordoada. Mas depois de 3 meses, começa a haver uma certa... as pessoas já deram um tempo inicial, as pessoas já veem mais ou menos, pegam um jeitão no governo, e aí começa a acontecer o que está acontecendo, né? O Musk sai, o próprio Trump começa a parecer que está variando, as pessoas começam a se defender, na verdade, né? E aí você vai para o judiciário. E aí você começa a haver uma contestação mais séria sobre as consequências desses atos que estão sendo tomados. Então,
essa decisão do Tribunal do Comércio é uma dessas decisões. Por exemplo, a história de que vão, sei lá, caçar o visto do Xandão, coitado, deve estar morrendo de medo, né? Porque não vai poder mais a Disneylândia ver o Mickey Mouse lá, enfim. O ministro das Relações Exteriores do Brasil já disse que você tem acordos internacionais que te impedem de fazer isso. Existem regras que impedem o presidente de fazer 90% do que ele está fazendo. Só que você precisa da intimidação dos outros. Você precisa que os outros acreditem que ele possa. Que você não conteste. Claro. Entendeu? Mas tem uma hora em que essa contestação vai começar. E aí é que o jogo começa de verdade. Que eu acho que o jogo vai começar agora, depois desses primeiros 3 meses. Entende? Então, tem Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.